Monte Alegre. O município localizado no oeste do Pará possui aproximadamente 56 mil habitantes. Além de várias belezas, a cidade ficou mundialmente conhecida pela presença de vários sítios arqueológicos, onde o homem primitivo deixou suas marcas em forma de arte nas pedras. Pinturas que contam histórias, guardam segredos e despertam questões. De onde viemos? Será que a resposta está em Monte Alegre? Para chegar ao destino, pegamos um voo de Belém até Santarém e de lá uma lancha até o município. A viagem dura aproximadamente 3 horas. Enfim, Monte Alegre. Os vários sítios arqueológicos presentes na região despertaram o interesse de muitos pesquisadores na área, onde hoje é conhecida como Parque Estadual de Monte Alegre. E para contar essa história, conhecemos Neuci Sadek, morador local que frequenta o parque desde criança. Eu sou engenheiro civil, sou Neuci Sadek, eu sou daqui de Monte Alegre. A minha relação com o parque começou desde quando eu era criança, que eu via falar nas pinturas, né? E era doido para ir lá. Quando abriu a estrada, foi a primeira vez que eu fui lá no parque, isso aí em 1970. O parque é a área de 2 serras, né? Que também tem uma terceira. Tem a Serra do Hereré, né? O termo que eu uso é Hereré, aberto, porque Heré em Tupi-Guarani é adeus. E Hereré é um pequeno pato que tem na região. Então tem a Serra do Hereré, tem a Serra do Mutuacá ou Aruxi, que é em frente à ponta oeste da Serra do Hereré, que é chamada Serra da Lua, e a Serra do Paituna, né? Que é um outro complexo mais distante um pouco. Bem, nesses 3 pontos tem vários sítios arqueológicos de vários aspectos. Tem sítios cerâmicos, né? E tem sítios com pinturas rupestres, tá? E isso aí foi descoberto há muito tempo atrás, né? Os caçadores, as pessoas que moravam na região começaram a visitar, e isso aí foi chamando a atenção de muitas pessoas, né? Para formar o parque foi justamente o estudo de muitos pesquisadores que vieram aqui. Por exemplo, tem um muito importante que é o Wallace. O Wallace é Alfredo Russel Wallace. Por quê? Porque ele fez uns escritos, né? Quando ele veio para a América do Sul com o Darwin foi para o Sul e ele veio para a Amazônia e escreveu um livro. Então o Wallace tem uma descrição do parque assim. E aí por volta de 84, 85, o GEP, que é o Grupo Espeleológico Paraense, fez um contato com a prefeitura daqui de Monte Alegre. Por quê? Porque diziam que na Amazônia não tinha cavernas e aqui em Monte Alegre tinha, né? Então veio aqui o GEP, que era o Roberto Viseu, que é um geólogo, e nós fomos fazer uma pesquisa na área do parque. E foi feito um roteiro espeleológico das pinturas rupestres de Monte Alegre, das cavernas. Isso chamou a atenção de outros pesquisadores daqui do estado do Pará, né? O pessoal do Museu Geld, que foi a arqueóloga Edith Pereira. Monte Alegre, a importância dela em termos arqueológicos, além de uma ocupação humana muito antiga, atestada pelas pesquisas tanto da Ana Roosevelt como as pesquisas que eu estou realizando atualmente na região, dão uma importância bastante grande para essa região, em termos de antiguidade da ocupação humana, mas também as pinturas rupestres que tem ali, elas mostram uma diversidade de formas e de técnicas e principalmente de formas que não se encontra em outros lugares do Brasil. Ela tem uma particularidade que são as formas de representação, por exemplo, das figuras humanas. Elas aparecem na sua forma completa ou somente a cabeça, muitas vezes a cabeça sem o contorno. E o interessante é que nessas cabeças ou essas figuras humanas, elas têm os traços do rosto, os elementos faciais estão representados nessas figuras que muitas vezes expressam um sentimento. Elas têm fisionomias do que, a nosso ver, parece ser alegria, tristeza, espanto. Isso é uma característica bem marcante dessa região. Uma outra coisa que é bem marcante de Monte Alegre, das pinturas rupestres, é o aproveitamento do suporte.
Ou seja, eles aproveitavam orifícios, protuberâncias, falhas da rocha para, a partir delas, compor figuras, para dar volume, para fazer contorno que não havia necessidade de pintar. A própria fratura da rocha já se encarregava de fazer o contorno da cabeça. Uma outra característica importante de Monte Alegre é que alguns sítios, as pinturas estão em locais muito altos, são pinturas muito grandes, que parecem ter sido feitas para serem vistas de longe, né? Alguns sítios você pode ver pinturas desde da base da serra ou até mesmo da estrada você consegue ver as pinturas, né? Então elas tinham, provavelmente uma da intenção era que elas pudessem ser visualizadas a longas distâncias. Eu dava aula no colégio, porque não tinha professores. No início dos anos 90, mais precisamente em 1991, nós íamos fazer um passeio com os alunos lá na área do parque, para ver as pinturas, e é uma área muito bonita. E nesse dia, era um sábado, e estávamos coordenando o passeio que ia ser no domingo, e apareceu uma senhora muito bonita, alta, branca, dizendo que era Ana Roosevelt. E que estava com a assessora dela, que é a Cristiane Machado, e que queria ir no parque comigo. E a primeira vez que a Ana foi no parque foi comigo e com os alunos da escola. Então foi um dia de passeio, né, com a Ana e com meus alunos da escola, que eram adolescentes de 10, 12 anos, aí, 13 anos. Foi muito interessante. No parque, nesse dia, nós fomos em 9 pontos. Chegamos no primeiro ponto, que é chamado Serra da Lua. A Serra da Lua é a ponta oeste da Serra do Hereré, que é a Serra do Hereré comprida. É chamada Serra da Lua porque é uma pareidolia. Tem pinturas de grandes círculos e círculos raiados, né? E as pessoas antigas que vieram para cá diziam que esses círculos eram o Sol e a Lua. Aí então pegou o nome Serra da Lua. Na Serra do Paituna temos uma grande pareidolia, porque você olhar de longe a Pedra do Pilão, entendeu? É como se fosse um pilão, mas na realidade nem se parece. Tem uma vista espetacular da região. Seguindo da Pedra do Pilão, tem o painel de pinturas do Pilão. É um painel muito importante, porque tem 4 ou 5 unidades diferentes de pinturas. Aí vamos para o último ponto, na Serra do Paituna, que é a Caverna da Pedra Pintada. Ana, na época, achou importante a região para fazer escavações. E como ela tinha uma licença para escavar, ela trouxe a equipe. E no ano de 1991, foi feitas as primeiras escavações lá na Caverna da Pedra Pintada. Nós fizemos várias escavações ali. Fizemos escavação em sítios a céu aberto e fizemos escavações no mesmo sítio que a Ana Roosevelt pesquisou, que foi a Caverna da Pedra Pintada, só que nós escavamos o lado oposto ao que ela havia escavado. E aí nós encontramos datas também muito antigas, encontramos cerâmica em profundidade, em vários níveis, artefatos em pedra, artefatos líticos, como achamos uma ponta de flecha, nessa escavação, uma ponta bem, ela estava fragmentada, mas muito bem definida, dentes, isso todo, esse material nós encontramos na Caverna da Pedra Pintada. Fizemos uma escavação que chegou a quase 2 metros de profundidade e achamos esse material. Nos outros sítios, que são sítios a céu aberto, provavelmente antigas aldeias, nós encontramos vários fragmentos de cerâmica e muitos artefatos líticos, ou seja, artefatos em pedra, também encontramos lascas, e esse material a gente está analisando, e uma parte dele nós já vimos que tem, do material cerâmico, tem influência da cerâmica tanto do Baixo Amazonas, da região de Santarém, como influência das Guianas, da cultura coriabo. Quando foi em dezembro de 91, a Ana mandou para mim um cartão de Natal, tá? Aí dizia assim: Pedra Pintada, Happy Christmas, 11.200 anos. Aí foi muito interessante, porque
A teoria que o homem veio para as Américas diz que ele veio pelo Estreito de Bering, descendo pelas Américas. E ele estava lá uns 1.200 anos e estava aqui também. Era um estudo que ia revolucionar a história, tinha que ser absolutamente comprovado e até publicar o trabalho. Foi publicado no dia 19 de abril de 1996, na revista Science, com matéria de capa. Aí isso daí foi o quê? Uma coisa mundial, porque ela publicou e tinha em todos os jornais do mundo inteiro, né? Do Asahi Shimbun ao New York Times, né? Aqui no Brasil foi feita algumas reportagens depois, com a Manchete, com a Veja, a Isto É, né? E principalmente numa revista chamada Super Interessante, que foi uma coisa que foi a mais completa dessa época do parque. E esse estudo da Ana foi que puxou o parque. Me chamo Wendel Andrade, trabalho no IDEFLOR-Bio, e eu sou o diretor de gestão e monitoramento de unidades de conservação da natureza, que é uma das diretorias dentro do IDEFLOR-Bio. A nossa função como órgão gestor de unidades de conservação no estado, e entre elas o Parque Estadual de Monte Alegre, é justamente garantir com que o parque seja implementado, ou seja, ele foi criado, né, e a gente precisa dar a ele as condições para que ele seja efetivamente um parque, para que ele cumpra a sua função ambiental e social no contexto de Monte Alegre. O parque tem um sítio arqueológico. O parque, na verdade, ele tem um sítio arqueológico datado de 11.500 anos. É um dos mais antigos do Brasil, um dos mais antigos da América do Sul. Então, o nosso esforço basicamente é de a gente manter os fatores de governança dentro do parque, ou seja, são aquelas coisas mínimas que um parque precisa ter para que a gente possa ter preservado esse sítio arqueológico, né? A questão da fauna e da flora do parque também precisa ser preservada, então o plano de gestão é que dá esse caráter. E a gente precisa empreender outra série de atividades relacionadas ao componente humano, por exemplo, o uso público. Fazer com que a gente possa ter uma visitação pública no parque, um conhecimento das pessoas em relação ao parque, de modo ordenado, né? De modo condizente com os níveis de proteção que o parque precisa ter para que tenha isso preservado por longas gerações. Quando o visitante, quando o munícipe de Monte Alegre, quando o paraense ou turista internacional, de modo geral, ele chega na cidade, ele precisa saber que ali existe um parque estadual dotado de uma riqueza arqueológica, de uma riqueza biológica relevante. Então ele precisa, na verdade, desde o primeiro momento, na sede do município, já saber que existe um parque. Por isso, o plano de sinalização do parque vai desde a sede municipal, a parte urbana, né, do município. É preciso que as pessoas que visitam saibam que aquilo é um parque. Primeira coisa, né? O parque existe por lei, foi criado, está num papel, mas as pessoas precisam perceber que ele existe, né? Então tem uma sinalização que eu diria que ela é emergencial, né? Com o passar do tempo, dentro de um raio de 18 meses, a gente deve estabelecer as sinalizações mais específicas, né? Que são pontos importantes dentro do parque, pontos que merecem ser visitados, né? Contando um pouco da história também que permeia ali, né, o contexto do município, enfim, Paituna, Itatupaoca, a origem dos nomes, essas coisas. Então, a gente espera que dentro de 18 meses a gente consiga cumprir o plano de sinalização, que na verdade é um elemento chave no contexto de dar essa estrutura mínima a que eu fiz referência, né, para o Parque Estadual de Monte Alegre. O primeiro procedimento básico para quem vai visitar o parque é procurar o órgão gestor, nesse caso o IDEFLOR-Bio. A gente tem um escritório local em Monte Alegre e tem a sede aqui em Belém, né, no Parque do Tinga, na entrada do Parque do Tinga. E o primeiro procedimento básico a gente tem um site para a pessoa conhecer a unidade de conservação, saber e até definir ali mesmo que ela pode visitar, fazer o seu próprio roteiro, né, ou nos procurar nas redes sociais. A gente tem uma página no Facebook que inclusive é bastante acessada, né, a gente está sempre buscando alimentar com frequência para deixar sempre as pessoas bem informadas e logo em seguida fazer, na verdade, uma requisição, pedir, na verdade, uma autorização de visitação para o parque, né? A equipe técnica que analisa o pedido, a gente cede a autorização e o visitante munido desse documento, ele pode visitar o parque para finalidades diversas, né? Desde a pesquisa científica até a finalidade de recreação, a simples contemplação da natureza, de repente alguma atividade recreativa, alguma atividade religiosa também, a gente recebe bastante requisições para isso, para autorizar, né? Então, o parque tem esse viés, né, de ser, na verdade, um espaço tanto para
o conhecimento técnico científico quanto um espaço de visitação pública de modo geral. As pinturas rupestres, você pode vê-las de duas formas. Você pode vê-las do ponto de vista arqueológico, como vestígios da forma de comunicação de antigos povos que viveram na região, e hoje como um atrativo turístico. Como atrativo turístico, a questão maior é a organização desse turismo. Porque as pinturas vêm sendo visitadas desde o século XIX, isso do registro que a gente sabe, mas depois da divulgação da antiguidade delas, da suposta antiguidade dessas pinturas de 11 mil anos, houve um crescimento vertiginoso da visitação nas serras para ver pinturas muito antigas. Só que essa visitação, ela não chegou a ser organizada. Cada vez que eu vou no parque, que eu vejo alguma coisa errada, eu venho de lá possesso de raiva, entendeu? Venho oriçado de lá, porque eu acho que não estão cuidando bem do parque. Apesar de ter tido o parque, criado em 2002, entendeu? Foi assim, praticamente abandonado o parque. Se você for olhar com mais detalhe, você vê que tem pinturas que estão riscadas, tem pinturas que foram tirado um pedaço da rocha. Então, junto a isso, precisa haver também um trabalho do que se chama educação patrimonial, ou seja, a própria comunidade saber a importância desse patrimônio, porque se você não souber a importância de alguma coisa, você nunca vai dar o devido valor e, portanto, não vai proteger e cuidar. Apesar do Parque Estadual de Monte Alegre ser uma área de preservação, o acesso é completamente livre, o que causa a depredação dos sítios arqueológicos, e as pinturas rupestres que resistiram por milhares de anos correm o risco de desaparecer. Política de preservação do parque e uma estrutura de visitação estão sendo desenvolvidas através de uma parceria entre o IPHAN e o Museu Paraense Emílio Guild, mas ainda sem data de inauguração. Conhecer para preservar é entender a importância das pinturas rupestres de Monte Alegre, para que esse legado continue aguçando a curiosidade e estimulando a pesquisa para que um dia todas as perguntas sobre os nossos ancestrais sejam enfim respondidas. Que é um espaço legalmente protegido e que a gente precisa, na verdade, empreender esforços para fazer com que o parque continue mantendo as suas características ao longo das décadas e as gerações todas futuras, né? Eu diria que a gente precisa conhecer a história do nosso lugar, porque se a gente não conhece, a gente não vai valorizar. Então precisa conhecer para saber a importância do lugar, não interessa o período da história, né? Interessa saber que aquele lugar foi ocupado por povos que viveram ali durante muito tempo e que deixaram um legado. E se durante todos esses anos, séculos, esse legado, no caso as pinturas rupestres, atravessaram o tempo, né, pegaram chuva, vento, né, a gente tem que preservar, porque isso é a memória da nossa história. A mensagem para quem vai ver este filme seria: venha visitar Monte Alegre, vá lá, fotografe, curta, sonhe e ajude a preservar. Porque eu acho que preservar é aquilo que eu falei, é usar sem destruir.